Nós saudamos e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. E os convidamos a estarem de pé e abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo 13. Leremos a partir do versículo 7. Zacarias, capítulo 13. Leremos os versos 7, 8 e 9. Que diz a palavra do nosso Deus: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar-se. Meus amados, o texto que nós lemos, Zacarias, ele profetiza acerca da pessoa de Jesus. E Zacarias vai profetizar também acerca de tudo aquilo que haveria de suceder à igreja. E é importante nós dizermos que Zacarias, como Ageu, eles participaram, eles foram daqueles que estavam exilados e voltaram para a reconstrução do templo. Por volta do ano 520 aproximadamente, a profecia de Zacarias, antes de Cristo. Mas Zacarias vai profetizar acerca da figura de Jesus e do relacionamento de Jesus com a sua igreja. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz assim, que pelo pecado do homem, Deus colocou querubins para guardar a árvore da vida. E a Bíblia diz que Deus pôs uma espada flamejante que rodeava ali o caminho para guardar o caminho da árvore da vida. Não há como mais, não haveria mais como o homem ter acesso à árvore da vida, porque o caminho agora, a espada flamejante estava ali. Não haveria como, não há como passar, não há como chegar. A Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E Deus, quando Ele vê o pecado que separa o homem da operação dele, a única maneira de Deus poder trazer o homem para que ele pudesse viver eternamente ao lado de Deus, a única maneira que Deus viu era dar
o que de mais precioso ele tinha. E é por isso que Zacarias profetiza, dizendo: ergue-te, ó espada, ergue-te contra o meu pastor, contra o meu companheiro. Quando Jesus desce da eternidade, a espada é a palavra, porque a palavra de Deus, ela contém bênçãos, mas ela contém juízos. Há juízos que estão descritos na palavra, na espada. Bênção e juízo. A espada foi levantada porque Deus, Ele vai fazer cumprir a sua palavra. E a palavra dele foi: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, ninguém mais tem acesso à glória, à vida eterna que é em Deus, ninguém mais tem acesso. E a única maneira do acesso tornar-se propício ao homem é através da figura de Jesus. Jesus desce da eternidade para cumprir. Ele desce na figura do pastor, na figura daquele que veio para arrebanhar. Ele veio, diz assim, ele diz: eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava profetizando acerca da sua vinda, do seu pastoreio. Mas a espada que estava erguida é porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A espada estava erguida. Ergue-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro. Era o Pai, o Senhor dos exércitos, Deus o Pai. Ele sabia que a espada, que a palavra precisava se cumprir. O salário do pecado é a morte. Não há outra maneira. Não há outra maneira de se alcançar a árvore da vida. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O homem só pode aproximar-se de Deus, só pôde aproximar-se de Deus através da figura de Jesus. Mas quando Jesus foi preso, Jesus operou, foram 3 anos de ministério. Os 3 anos, ele operou curas, libertações, ressuscitou. Foram 3 ressurreições. Curou cegos, os mudos, coxos, aleijados, ressecados. Mas a Bíblia diz que quando a espada levantou-se contra o pastor, as ovelhas, elas seriam dispersas, elas dispersariam. Quando Jesus foi preso, foi levado, o amigo Pedro o negou. Pedro estava sentado à roda, Pedro estava próximo a alguns, e eles começaram a dizer: você é um deles? Sim. Não, mas você fala como eles, você se veste como um deles. E Pedro saiu espraguejando. Pedro negou Jesus. E quando o galo cantou, quando Pedro nega pela 3ª vez, o galo canta. E a Bíblia diz que Pedro vai chorar, porque se cumpriu. Quando o pastor foi ferido, as ovelhas dispersaram. Quando Jesus foi preso, onde estava? Aos pés da cruz? Quem estava? Onde estava a viúva de Naim? Onde estava o cego Bartimeu? Passou a ter vista. Onde estavam todos os leprosos curados? As ovelhas se espalharam, os discípulos se espalharam, eles estavam amedrontados,
Eles viram o Salvador deles ser preso, ser morto. As ovelhas se espalharam. Diz a palavra de Deus, e a promessa do Senhor: mas eu volverei a minha mão se estenderá para os pequenos. Deus nunca esteve preocupado com o grande, com o importante, com o autossuficiente. Deus não está preocupado com isso. O interesse de Deus é alcançar o necessitado, o pequeno. O grande, ele já está bem. Na sua autossuficiência, ele não precisa. Ele já tem tudo. Para que Deus? Volverei a minha mão para os pequenos. E a profecia de Zacarias, ela diz assim: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que 2 partes dela serão extirpadas. 2 partes serão extirpadas. Quando Jesus foi preso, e a igreja primitiva começou a se reunir em um grupo de 120 pessoas, de repente, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, aquele grupo cresceu. 3.000 pessoas se converteram, 5.000 pessoas se converteram. A igreja estava crescendo. E vieram então as perseguições por parte do Império Romano. Os judeus, o Império Romano, acusavam a igreja como uma seita, como alguém que pregava uma mensagem absurda para o mundo. A mensagem da igreja é: o nosso Salvador, que é Deus, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. E essa mensagem era uma mensagem estranha aos gregos, por tudo aquilo que foi o legado que os gregos deixaram para o Império Romano. As perseguições começaram. Os imperadores romanos foram perseguindo a igreja. E eles foram mortos à espada. Foram mortos nas cruzes, nas arenas, nas fogueiras. Tiago, o apóstolo, foi morto à espada. Pedro foi preso, foi chicoteado, e o anjo tirou Pedro da prisão quando Tiago estava morto. Tiago morrendo, Deus livrando Pedro da prisão. As perseguições, elas eram contínuas. E a palavra de Deus estava aqui. Zacarias profetizou: 2 partes serão extirpadas. A primeira parte estava ali, morrendo nas arenas. Famílias inteiras. Às vezes, quando os irmãos faziam cultos nas locas de pedra, nas catacumbas em Roma, eles eram aprisionados, eram levados para aquelas galerias. Às vezes deixava-se as feras vários dias sem se alimentar. E de repente soltava-se os cristãos nas arenas. Por quê? Porque Roma entendia que o que o povo precisava era de pão e circo. Só isso. Então, o pão estava lá e o circo, um espetáculozinho para todo mundo ficar contente. Qual era o espetáculo? O espetáculo era os crentes foram lançados nas arenas. E todo o povo ia para as arenas, para o Coliseu, para ver, para observar. Isso conta a história que muitos se converteram ao verem, ao olharem para eles e entrando nas arenas, e a fisionomia deles era como de anjos. Alguns amavam o Senhor Jesus a tal ponto que bastava que eles negassem que Jesus era Deus e Senhor. Era só dizer: César é o meu Deus e o meu Senhor. Alguns se entregavam correndo contra as feras. Há histórias extraordinárias. Quem já pôde ler a história da igreja, se nunca leu, seria bom você ler. Uma história belíssima.
Chega a um ponto de um jovem, quando é lançado na arena, a fera não queria, e ele começou a instigá-la. Ele adormeceu, o animal ficou ali deitado. Ele precisou de vir alguém para matar o jovem. No entardecer, depois do espetáculo, as famílias entravam no Coliseu para recolher os restos daqueles que haviam partido. Crianças, adolescentes, jovens, famílias inteiras. E aqueles que restavam da igreja iam recolher os seus. Alguns ainda sangrando ainda. Recolher aquilo que havia sobrado. Duas partes serão extirpadas. A primeira parte entrou nas arenas, mas estava de pé diante do Salvador. Esta parte foi extirpada. E a igreja crescia. Porque nada pode deter a caminhada da igreja. A igreja, ela tem um caminho a percorrer. Ela vai crescer. Ela vai cumprir a carreira que está proposta por Deus. No ano 313, depois de Cristo, Constantino vem e ele vai fazer um ajuste ali nas coisas. Naquilo que era o entendimento dele. Como o Império Romano estava em decadência, ele fez um acordo. Ele mudou os romanos, que eram pagãos e tinham vários deuses. Constantino, no edito de Milão, de Niceia e outros mais, que não vamos entrar nos detalhes. O fato é que ele vem e diz assim: agora a religião oficial do Império é o cristianismo. Todos são cristãos. A igreja, que para você ser igreja, você tinha que se converter, aceitar Jesus, mudar de vida. A experiência da igreja é o novo nascimento, é morrer para o mundo e viver para Cristo. Mas agora, com Constantino, aquelas ondas de perseguição, Nero colocou fogo em Roma, a igreja foi perseguida, essa primeira parte foi extirpada, morreu. A primeira parte foi extirpada nas cruzes, nas arenas, nas fogueiras, a espada, mas a outra parte foi extirpada quando se aliou, quando a fé deixou de ser genuína e autêntica, e a igreja se aliou ao Estado de Roma. Agora, Constantino não podia anunciar: todos são cristãos, não há mais necessidade de se perseguir a igreja. Agora, o que fazia o cristão lá no início, o que fazia o cristão era o novo nascimento. A pessoa se entregava a Jesus, se convertia ao Evangelho, e muitos morreram por amor a Jesus. Mas com Constantino não. Você não precisava mais mudar de vida, você não precisava de deixar o pecado, você não precisava de mais nada, porque o que fazia o cristão agora era a aguinha na cabeça. Estava resolvido o problema. Todo o império era cristão. Duas partes foram extirpadas. A primeira morreu, mas diante de Deus estava viva. A segunda estava viva, mas diante de Deus estava morta, porque deixou a essência do Evangelho. Meus irmãos, a igreja, ela não pode perder a essência do Evangelho. A igreja, ela não tem compromissos com o mundo. A igreja, ela caminha, ela tem a sua direção, ela tem a sua trajetória. Duas partes foram extirpadas, uma nas arenas, aos olhos do mundo mortos, diante de Deus estavam vivos. É o sangue deles que clama até hoje. Lá no livro de Apocalipse diz: até quando, Senhor, não julgarás o sangue dos inocentes? A segunda parte foi extirpada com aliança, para diluir a fé. A fé é como um grão de mostarda. Colocou na terra, hora que o grão morre, tá? Vai dar origem a uma árvore, mas o grão morreu. Quando a fé, ela é exteriorizada, a pessoa precisa exteriorizá-la. A fé,
é materializada, a essência, a fé verdadeira, ela acaba. Ela morre. Mas há uma promessa para nós, para a igreja dos últimos dias. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que 2 partes delas serão extirpadas e expirarão, morrerão. Mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. A terceira parte, em toda a história, Zacarias vai profetizar acerca da história da igreja. Ele vai profetizar acerca, ele vai pontuar alguns momentos da história da igreja. O primeiro momento, a igreja morrendo ali nas cruzes, nas arenas. O segundo momento, a igreja fazendo uma aliança e diluindo a fé. Num terceiro momento, a igreja vai viver um período de avivamento. Por quê? Por que ele diz isso? Porque ele diz assim, a terceira parte vai passar pelo fogo, e nós estamos experimentando este avivamento. Deus está nos fazendo passar pelo fogo. E a palavra de Deus diz assim, e purificarei como se purifica a prata. Por quê? Porque Deus vai tirar da sua igreja tudo aquilo que são as impurezas. Porque é necessário. A igreja que se prepara para ser arrebatada, ela vai partir, mas ela tem uma experiência com fogo. Eu vou purificar. Esta igreja vai ser purificada como a prata. Ela vai passar pelo fogo. Meus irmãos, a grande bênção da igreja que se prepara para o arrebatamento, nessa hora, é a ação gloriosa do fogo, do Espírito de Deus. Se o Espírito Santo não agir no homem, não existe igreja. Não existe igreja. Se o Espírito Santo, se o fogo, se a chama do Espírito não estiver acesa no coração do homem, não existe igreja. A terceira parte somos nós. É a parte que restou. É a parte que se prepara para o grande dia. É a parte que vai abrir os seus lábios com o coração inflamado, com esta chama gloriosa do Espírito de Deus. E esta igreja, ela abre os seus lábios para dizer, o Senhor dá testemunho dela. O fogo é que caracteriza a igreja. A ação do Espírito Santo caracteriza a igreja como propriedade do Senhor. E o Senhor vai dizer, é o meu povo. Quando o Espírito de Deus é derramado sobre a igreja, Deus está testemunhando, dizendo, é o meu povo. E a igreja que já recebeu esta porção do Espírito, ela está dizendo, o Senhor é o meu Deus. Meus queridos, nós estamos vivendo esse momento. 2 partes foram extirpadas. Essa parte da história passou, mas a terceira parte somos nós. E o fogo está agindo aqui nesta noite. Deus quer derramar fogo e poder dos altos céus para queimar a impureza e o pecado, para tirar aquilo que não agrada o Espírito Santo. Porque a igreja que se prepara para o arrebatamento é uma igreja que experimenta o poder de Deus. Se ela não conhece o poder de Deus, ela não está preparada para o arrebatamento. Se ela vive só de conversinha, ela não conhece o poder de Deus. O que prepara a igreja é um coração ardendo com a chama do Espírito. E o Senhor, quando olha da eternidade e vê essa igreja inflamada, cheia do Espírito dele, o Senhor testemunha dela dizendo, é o meu povo. Esse povo que está cheio do meu Espírito é o meu povo. E a igreja vai dizer, vai encerrar os seus dias dizendo, o Senhor é o meu Deus. Como no início, nas arenas, eles entravam para dizer, o Senhor é o meu Deus. César não é o meu Deus, não é o meu Senhor. Não é o mundo que vai ditar para nós o que nós vamos fazer, mas quem vai ditar para a igreja é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele vai ditar para ela, esta igreja que está cheia desta chama gloriosa do Espírito de Deus. Nós vamos cantar um louvor.